E é para nós uma alegria muito grande que ele está aqui hoje. Muito bom demais, né? Deus promove as coisas, né? Uns 40 e tantos anos, né, Cafezinho? Que a gente não se via. Eu olhei assim e falei, já conheço esse rapaz de algum lugar, mas Deus é maravilhoso, né? Estamos felizes com a presença de todos aqui. Eu queria convidar vocês para abrir as suas Bíblias. Se você não tiver a Bíblia, pode acompanhar aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Henrique, queria que fosse, Sibeli, na NAA, porque tem um comentário interessante aí. Então nós vamos meditar um pouco da palavra do Senhor. Gênesis 1, 27, versão... Olha o que diz a palavra do Senhor. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o formou, o criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitam-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém, queridos? Amados, o que está acontecendo na humanidade hoje é que o inimigo das nossas almas, ele vem destruindo, desde o princípio da criação, que nós vamos voltar nisso aqui, desde o princípio da criação, Satanás, o inimigo das nossas almas, vem trabalhando contra a família, para destruir a família, para destruir os casamentos, para destruir os filhos, relacionamentos familiares. Então, o inimigo das nossas almas vem trabalhando e vem só piorando isso. Um exemplo hoje aqui, você vê como que a luta espiritual, quando nós nos propusemos a fazer essa semana da família, olha como a luta espiritual é grande. Talvez seja a primeira vez aqui que nós temos quase o mesmo time de homens e de mulheres. Aqui sempre 2 a 3 vezes mais mulheres do que homens. E hoje nós vamos falar principalmente sobre as mulheres, e tem poucas mulheres comparado com os outros dias. E por quê? Porque essas mulheres tiveram lutas, dificuldades para estarem aqui. Porque o inimigo das nossas almas não quer que você saiba o que vai ser revelado para você aqui nesta noite. Em parte vocês conhecem, em parte vocês ainda não ouviram, mas eu tenho certeza que essa palavra aqui vai ser ministrada pelo Espírito Santo de Deus para a sua vida, para a sua família aqui nesta noite, vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida se você receber, abrindo o teu coração para receber a palavra de Deus. Eu quero só fazer uma introdução com os irmãos, o seguinte, queridos, então nesses dias, nessa semana, não vai ser uma palavra só de ensino, vamos falar do que a Bíblia fala sobre a mulher, do que a Bíblia fala sobre o homem, nós vamos falar assim, né, porque é necessário, sobre a família, sobre o casal, sobre o casamento, vamos falar, mas vai ser também, queridos, um momento de confronto da sua vida com a palavra de Deus. Você viu aqui eles contando o testemunho, né? Porque parece fácil, vamos casar, e quando você casa, você entra em confronto com a sua, né, a teoria com a prática, e aqui nós vamos ver, nesses dias, o confronto da palavra de Deus com a sua vida prática, com a sua vida do dia a dia. Então, talvez alguns confrontos vai doer um pouquinho, peço perdão aos irmãos, ninguém fica tristinho com a palavra, se ela vir uma palavra de confronto, né, assim, que vai mexer um pouco com você, tirar um pouco você do seu conforto, mas o objetivo da palavra não é falar bonito, não é se expressar bonito, o objetivo é você ser curado dos seus problemas, o objetivo é sua família ser abençoada, o objetivo é que os seus filhos sejam transformados, cresçam, né, dentro da palavra do Senhor, e que vocês tenham grandes vitórias na família, porque o inimigo das nossas almas está investindo todas as suas forças. Você pode observar, tudo que está sendo feito hoje no Brasil e nas nações é para destruir as famílias. Então,
E Satanás está construindo uma sociedade diferente do que Deus criou. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje mais um pouquinho sobre as mulheres, ok? Então, e depois na quarta-feira não falar sobre os homens, acho que na quinta não falar sobre os casamentos, e na sexta-feira nós vamos falar sobre a criação de filhos. Você vai ver, queridos, que segundo a palavra, nós estamos andando totalmente na contramão. É por isso que está acontecendo todas essas situações, porque nós estamos andando na contramão da palavra de Deus. Não tem como dar certo, irmãos, quando nós andamos na contramão da palavra de Deus. Por um tempo as coisas funcionam, por um tempo as coisas dão certo, mas de repente a casa cai, vamos dizer assim, o casamento termina, os filhos vão para a prostituição, os filhos vão para as drogas, os filhos vão para o homossexualismo. Irmãos, então porque há um investimento muito grande do inimigo. Por quê? Simples, estamos andando contrário ao que Deus ensinou, o que Deus criou, como Deus fez, ok? Olha só, tem uma passagem bíblica que diz assim, né? Você conhece muito bem, João 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que é a verdade? A verdade é Cristo, verdade é a palavra. Então, não adianta você estudar psicologia, sociologia, relações humanas, autoajuda, tudo isso pode até dar uma mãozinha por um tempo para você, mas é a verdade, que é a palavra de Deus, que pode mudar a sua vida, transformar a sua vida, te dar um casamento abençoado, entendeu? E também não é só vir à igreja não, viu, meus queridos? Muitas pessoas acham que o fato de vir à igreja já resolve. Não, vir à igreja é um bom sinal, mas você precisa vir, dar lugar à palavra de Deus, entrar no seu coração e deixar o Espírito Santo de Deus transformar você. E às vezes a transformação, a mudança dói um pouco, e nós não queremos, porque dói, nós queremos ficar no mesmo lugar. Então essa semana você aproveite para ter uma mudança de vida. Olha só, Provérbios 29, 1, NVT, Provérbios 29, 1, NVT, Provérbios 29, 1, NVT, olha só, quem sempre se recusa a aceitar a repreensão, essa palavra repreensão também é um confronto, né? É o que nós estamos falando aqui, ser confrontado com a palavra de Deus, será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Então aqueles que rejeitam esse confronto com a palavra, não é meu pensamento humano, não é minha filosofia de vida, não, é a palavra de Deus. Então você e eu, né, principalmente eu que estou falando, vou ser confrontado, a minha família, com a palavra de Deus. Então aquele que se recusa a aceitar o confronto da palavra, ele é soberbo, né? Ele não quer mudar. Se você não quiser mudar, não tem como Deus se transformar. Se você estiver resistindo, né, a palavra de Deus. Então quem ouça, né, o que Deus tem para te dizer nesses dias. Na Bíblia há uns princípios bíblicos. Antes de nós entrarmos na mulher, eu quero falar de 2 princípios bíblicos aqui, muito importantes. Serve para a mulher, para o homem, para os casamentos, para tudo. Porque a Bíblia, ela contém alguns princípios básicos para nós sermos felizes. Porque você aceitar a Jesus vai te levar para o céu. Mas enquanto Jesus não vem te buscar, nós antes de vir aqui hoje, né, teve esse pequeno momento de atraso e tudo mais, porque nós fomos no velório ali. Morreu um rapaz de 48 anos, deu um infarto e morreu, né, lá da Cela dos Barros, né, que está começando a vir na igreja agora, faleceu. E aí, 48 anos, está morrendo jovem, morre crianças, não é? Então, porque chega um momento, né, que Deus, vamos dizer assim, que a agenda de Deus está marcada, que nós íamos sair daqui da terra, tá certo? Então nós temos que nos preparar. Então a Bíblia tem princípios para nos ensinar, enquanto não chegar esse dia, como nós vivermos felizes aqui nessa terra, como nós superarmos, como eles contaram aqui, em parte, os obstáculos da vida. A palavra de Deus tem resposta para nós enfrentarmos os obstáculos. Às vezes você está achando, né, que não, mas meu casamento não deu certo, meu filho se desviou, sei lá, alguma coisa, foi por isso, foi por aquilo, e às vezes não foi por nada disso, foi por falta de conhecimento da palavra de Deus. Às vezes você até veio na igreja, mas você não
a palavra não entrou no teu coração, ou você não foi instruído, né? Igual eles não foram instruídos em algumas coisas da vida, né? E nós precisamos ser instruídos como? Como eu penso, não, como a palavra de Deus diz, tá bom? Então, o primeiro princípio que eu queria trazer para os irmãos, que é a base, é o princípio da fé. Todos nós conhecemos, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos, eu queria falar desse primeiro princípio rapidamente, é o princípio da fé. Olha só, o que diz Hebreus 11, versículo 6, versão King James. Hebreus 11, versículo 6, versão King James, KGA. Hebreus 11, versículo 6, olha só o que diz: em verdade, sem fé, olha só, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, qualquer pessoa que se aproxima de Deus, é indispensável crer que ele é real. Outra tradução diz que ele existe e que recompensa todos quantos se consagram a ele, todos quantos se aproximam dele. Ou seja, o que é para nós a primeira parte de fé? Esse princípio básico para a nossa vida. Nós precisamos crer na palavra de Deus, como ela é. E Deus existe, né? Pastor, você não pode pegar, irmãos, Deus é real. Deus tem feito milagres em nosso meio. Deus tem feito milagres nas nossas vidas. Então, o nosso Deus é real, né? E aqui, além dele ser real, nós precisamos crer que aqueles que se aproximam dele, ele recompensa, ele presenteia. Então, qual que é um presente? Nós estamos falando da família essa semana. Um dos presentes é ter uma família abençoada. Tem lutas, tem dificuldades? Sim, tem sim, lutas, dificuldades. Mas é um presente de Deus, é uma promessa de Deus nós termos uma família abençoada. Mesmo com dificuldades, vê o desafio do casal aqui, né? Casaram sim, como estava no outro mundo, vamos dizer assim, nem sabiam que eram casados, né? Vamos dizer assim, foram morar juntos e de repente o desafio. Só Deus, queridos, só Deus pode ajudar você e a mim, tem nos ajudado, a mim, a minha esposa, meus filhos, a vencer os desafios. A palavra de Deus, ela nos instrui. Então esse é o primeiro princípio que eu queria falar com os irmãos, que é fé. Você precisa crer na palavra de Deus e que Deus nos recompensa. O segundo princípio, também importante para esses dias que nós vamos falar, é sobre os propósitos de Deus. Eu vou chamar de agenda de Deus, para você entender e guardar na sua mente. Porque você vai entender por que muitas coisas na sua vida estão dando errado. Porque você está fora da agenda de Deus. Então, são fora dos propósitos, dos planos de Deus. Vamos chamar de agenda para ficar numa linguagem mais fácil. Provérbios 19, versículo 21, na NAA. Provérbios 19, versículo 21, na NAA. Olha só, há muitos planos no coração do ser humano, né? Mas o propósito do Senhor que permanecerá. Olha só, então o homem que está dizendo aqui, faz muitos planos, vocês têm planos, eles sonharam, você sonhou, você fez planos financeiros, planos para a família, planos de saúde, planos disso, fez muitos planos para a sua vida, como eu o fiz, mas o que vai prevalecer é a agenda de Deus, é o propósito de Deus. E por que muitas vezes dá errado a nossa vida, está dando errado? Porque você e eu estão fora desse princípio básico, você está fora da agenda de Deus. Quando nós estamos fora da agenda de Deus, as coisas começam a dar errado, e dá errado, e dá errado, e dá errado, a gente não entende. Eu estava dentro da igreja, fora da agenda de Deus, sem saber, sem entender, e as coisas estavam dando errado, e dando errado, e dando errado, e eu não sabia o que fazer. Falei, como eu estou fazendo o que precisa ser feito? Mas eu estava fora da agenda de Deus. Até um dia que Deus chamou um casal de pastores que estava morando nos Estados Unidos, né? E levaram eles lá para onde a gente estava morando, e eles foram nos instruir, começaram a nos ensinar e nos mostraram que nós estávamos fora da agenda de Deus, fora dos propósitos de Deus, fora dos planos. Você e eu fazemos muitos planos, mas nós precisamos saber qual que é a agenda de Deus, qual que é o propósito de Deus, qual que é o plano de Deus, porque Deus tem um plano para o Brasil, Deus tem um plano para a humanidade. Você sabe que o livro de Apocalipse fala de planos, né?
que Deus tem, de propósitos que vão acontecer. Jesus vai voltar, Jesus está voltando. São a agenda de Deus para a humanidade. Mas Deus também tem uma agenda para o Brasil. Deus também tem uma agenda para esta igreja. Deus tem uma agenda para Paula Cândido. E Deus tem uma agenda para você particular. Para cada um aqui, Deus tem um plano. E você precisa enquadrar a sua vida dentro da agenda de Deus. Porque se você estiver fora da agenda... Irmãos, eu fiz muitos planos na minha vida. Muitos. E trabalhei muito por eles. Eu fui empresário, eu fui executivo, né, por muitos anos. Então eu planejei, eu sonhei, até política eu fui. Sonhei e fiz planos e fui atrás e batalhei, sempre fui muito persistente, corri atrás. Deus já colocou essa persistência em mim, né? E eu fui atrás e corri, as coisas foi dando certo, e de repente a casa caía, e caía de novo, e ia dando certo. Eu falei, agora vai, e de repente as portas se fechavam. Eu falei, o que aconteceu? Irmão, do nada as portas se fechavam, do nada assim, acontecia algo assim, sem explicação, e eu não entendia. É porque eu estava fazendo planos, né? Depois eu fiz, desde o início era meu sonho fazer direito, e nunca dava certo, a gente mudava de lugar, enfim, cada hora dava errado. E nos últimos anos deu certo, eu fiz direito, passei na prova da OAB, agora sou advogado, agora sim, agora eu vou exercer o meu sonho. Aí acho que Deus olhou de cima e deu risada, falou, vai nada, eu te chamei para ser pastor. O plano de Deus para a minha vida é esse aqui, queridos. Então, nós precisamos, você vê, nós ficamos aí quase 30 anos fora de Viçosa, orando para voltar para Viçosa. Nós queríamos voltar a nosso sonho, morar em Viçosa, né? Enfim, e chegou o momento, já contei para os irmãos, chegamos em Viçosa, agora, glória a Deus, estamos em Viçosa, agora vai dar, vamos, né? Aí Deus falou assim, Viçosa não, Paula Cândido, nós estamos aqui em Paula Cândido, porque a agenda de Deus é importante na sua vida, querido. Então não adianta você ficar querendo remar contra a agenda de Deus, porque você vai quebrar a cara. E eu também, né? Então nós precisamos estar dentro da agenda de Deus. Olha só, Eclesiastes 8, versículo 6. Eclesiastes 8, versículo 6. A versão é a ARC. Eclesiastes 8, versículo 6. Esse é outro princípio, olha só, porque há um tempo e um modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Ou seja, o que está falando aqui, né, sobre a agenda? O que é agenda? Para tudo há um tempo certo de Deus, e há um modo para você fazer aquilo também. Não há só o tempo, né? Tem a agenda correta, tem um propósito correto, mas também tem um modo correto de ser feito. Às vezes você pode estar até dentro da agenda do Senhor, mas às vezes está fora do tempo, ou então a maneira de executar a agenda de Deus está errada. Então você precisa trazer a sua agenda para dentro da agenda do Senhor, para que as coisas dê certo. Então hoje seriam esses dois princípios básicos, fundamentais, para que nós vamos conversar hoje. E eu queria falar com os irmãos sobre a mulher, mas antes eu quero falar aí um versículo, Lucas 24, versículo 13, para você ver o que acontece quando nós estamos fora da agenda de Deus, a agenda do céu. Lá no céu, irmãos, tem um projeto, tem um plano escrito para você, para sua família, para mim, para essa cidade, para nossa nação. Então nós precisamos buscar. Eu só para lembrar os irmãos, Lucas 24, versículo 13, pode ser no NVT. Ele diz assim, naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Versículo 14. E no caminho falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Versículo 16. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Eles encontraram com Jesus, mas não reconheceram Jesus. Versículo 17. E Jesus lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Eu vou explicar. Irmãos, Jesus tinha falecido e Jesus já tinha ressuscitado. Esses dois homens eram discípulos de Jesus. E quando Jesus morreu, né, eles pegaram e voltaram para
vamos dizer, para a vida normal dele. E ele estava nesse caminho chamado, é conhecido como os 2 discípulos de Emaús. Eles estavam indo ao caminho, e Jesus, ressuscitado, apareceu próximo, junto deles, e eles não reconheceram Jesus. Eles começaram a conversar com Jesus, e Jesus falou assim: por que vocês estão tristes? Ele falou assim: aquele, está falando de Jesus, o Messias, né? Ele era mestre em Israel, e nós estávamos, nós estávamos confiando que ele ia libertar Israel. Naquele tempo Israel estava sob o domínio do povo romano, e ele ia libertar, né? Eles estavam crendo nesta palavra. Ele falou assim: mas ele foi preso e morreu. Então, a agenda deles, Jesus, a agenda da terra, Jesus tinha morrido. Jesus tinha morrido, mas na agenda do céu, Jesus já tinha ressuscitado. E ele ressuscitou para perdão dos meus e dos seus pecados. Ou seja, eles estavam na agenda errada, no propósito errado. Nós precisamos enquadrar até que Jesus abriu a visão deles, e eles caíram para dentro da agenda de Jesus e correram e voltaram para Jerusalém. Então, queridos, nós precisamos, amados, nos enquadrar dentro da agenda de Deus para que a gente seja abençoado. Já pensou? Eles falando que Jesus morreu e Jesus está do lado deles? Muitas vezes nós estamos assim, querido. A resposta do seu problema está do lado de você. Jesus está aí do seu lado para te instruir. O Espírito Santo está dentro de você, e você está fora da agenda, dando cabeçada, pulando para lá e para cá, não sabe por que está acontecendo. Eu queria entrar então no título dessa pregação, né? Até agora só foi introdução, viu, queridos? A mulher moderna e a mulher eterna. Qual que é a diferença da mulher moderna? A mulher eterna é aquela que vai morar no céu. A mulher moderna é aquela que está sendo preparada para morar na terra. Só que aquele que vai morar só aqui na terra, quando morre, o seu corpo vai para debaixo da terra, mas a sua alma vai para o inferno. Mas a mulher moderna, ela está desconectada às vezes aqui desta terra, das coisas dessa terra, né? Mas ela vai morar no céu, a sua alma vai habitar e morar no céu. É dessa mulher que nós vamos conversar. Põe aquele primeiro slide, o amarelo, fazendo um favor. Empoderamento feminino. O slide. Aí, essa mulher moderna. A palavra ali é empoderamento feminino. A mulher moderna, ela é empoderada. Ela quer ser poderosa, ela quer conquistar, empoderada, poderosa. Essa é a mulher moderna. Pode mostrar aí uma foto de uma mulher que tem aí, conhecida? Quem que é essa aí? Todo mundo conhece essa mulher empoderada. Quem que é essa aí? A Anitta, né? Então, é famosa, empoderada, né? Mas é também, né? Não vou nem falar. Ok? Pode mostrar o outro slide aí? Olha só o que está acontecendo com a mulher moderna. Aí uma criança no colo, correndo, cheio de coisa para fazer. Outro menino lá. Cadê o marido? A mulher moderna. Ela está fora, você vai ver que ela está fora do plano e do propósito de Deus. Pode mostrar o outro slide também? Essa é a mulher empoderada, a mulher moderna. O outro slide. Não apareceu, não? Mas tudo bem. O outro é bem parecido com esse, tá certo? Também não tem a presença do marido. Então, tudo está sendo trabalhado hoje para a mulher sair do plano original de Deus. Tudo está sendo trabalhado para o homem sair do plano original de Deus. Então, querido, é por isso que as coisas estão dando errado e vão continuar dando errado. Porque estão mudando a agenda de Deus. Nós falamos aqui, não estão com a fé dentro da palavra, estão com a fé no que os homens estão ensinando. Então, essa mulher, ela saiu completamente da agenda de Deus, do propósito de Deus, do plano de Deus. A mulher moderna, ela não percebeu. Ela está ficando cada dia mais masculina, e a sociedade, quer dizer, Satanás por trás da sociedade está trabalhando para quê? Para o homem ficar cada dia mais feminino. Você viu agora que os super-heróis inverteram?
Antes os homens eram o protetor, os super-heróis. Agora são as super-mulheres. E os homens, o super-banana. Né? O homem, Deus criou e chamou de varão. Agora está virando tudo varinha. Né? Tudo varinha e varinha mole ainda por cima. Então, está fora da agenda de Deus, querido. Não adianta querer ser feliz fora da agenda de Deus. Ô pastor, mas as coisas hoje estão modernas, irmãos. É justamente, o moderno não é eterno, irmão. A Bíblia, ela não precisa de mudança, ela não precisa de adaptações. Tudo que Deus escreveu ali faz do homem feliz, a mulher feliz, do casamento feliz e saudável. E tudo que nós quisermos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, nos fará, no final, nos fará feliz, porque não foi assim que Deus fez. Está fora da palavra de Deus, está fora da agenda de Deus. Então nós precisamos seguir a agenda de Deus. E com a agenda de Deus, aí sim, o seu casamento vai ser bem sucedido, a sua esposa vai ser bem sucedida, o seu marido vai ser bem sucedido, os seus filhos vão ser bem sucedidos. Aí você vai falar assim, pastor, já sei. Você vai falar que é para a mulher ser submissa ao homem. Você vai se surpreender como foi que Deus criou o homem e a mulher. Então hoje eu quero te mostrar quem era a mulher original. Quando Deus criou Eva, por que é importante nós sabermos sobre a mulher e o homem original? Porque nós vamos saber o que tinha, vamos dizer assim, o que tinha na cabeça de Deus quando Deus criou o homem e quando Deus criou a mulher. Para que Deus criou o homem? Para que Deus criou a mulher? Então vamos ver, para você entender melhor, né, como é isso. Gênesis 1, versículo 27, né, na versão NAA. Então eu quero falar um pouco para vocês sobre o homem e a mulher original. E já vou instruir. O homem e a mulher, na criação, Deus os criou iguais, diferentes e complementares. Vou repetir: iguais, diferentes e complementares. Vamos ver isso na palavra de Deus. Gênesis 1, 27, versão NAA. Assim Deus criou o ser humano. Veja bem, não é o homem. Tem tradução, está falando homem, mas a versão, a palavra homem, ela é ser humano. Assim Deus criou o ser humano. Então não é o homem macho, o homem masculino, o ser humano. A sua imagem e a imagem de Deus o criou. Ou seja, Deus criou homem e mulher, está muito claro, aí os criou. Então Deus criou o homem e a mulher, a imagem e semelhança deles. Então nisso o homem e a mulher são iguais. Em quê? No espírito. Deus quando criou, a palavra criou, o homem e a mulher, ele criou os dois, imagem e semelhança de Deus. Então, no espírito, o homem e a mulher foram criados iguais. Versículo 28, na mesma versão, olha só, nós vimos a palavra criou, e Deus abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. Como nós vamos falar da mulher, né, e um pouquinho do homem só, porque precisa para trazer entendimento, então nós vamos, veja bem, o que Deus disse para o homem e para a mulher, para o ser humano. Deus deu uma ordem, não foi para o homem, Deus deu uma ordem para o homem e para a mulher. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. O que é multiplicar e encher a terra? É ficar um olhando para o outro e... É isso? Para multiplicar e para encher a terra tem que ter relação sexual. Então o sexo é bênção de Deus para os casais casados. Em outras palavras... Irmãos, vou usar a palavra, abre o seu coração aí, viu, que eu vou ter que falar assim abertamente. Deus falou com eles assim, façam muito sexo. Você sabia que, biblicamente, você fazer sexo antes do casamento, fora do casamento é pecado? Sabia. E você sabia também que no casamento não fazer sexo também é pecado? Porque olha a ordem de Deus. 1 Coríntios capítulo 7 vai confirmar no Novo Testamento essa ordem.
tá? Que é para a gente ter relações sexuais. É bênção de Deus para os casais casados. Então, quando você está casado e não tem relação sexual, meu querido, você também está pecando. Porque depois a gente vai ver, porque lá sobre o casamento, porque nós damos lugar ao diabo. É só você parar de ter relação sexual com seu marido, você está dando lugar ao diabo. Você está falando assim, quando você não está tendo relações sexuais, você está falando, diabo, entra no meu casamento. Você vai ver que ele tem esse poder, porque nós não estamos vigiando. Nós vamos falar isso mais no casamento. Mas falando sobre a mulher, veja bem, Deus deu a ordem para o homem e para a mulher, os dois. Havia um projeto de Deus para os dois. Então, querido, nós falamos da agenda de Deus, do propósito de Deus, do plano de Deus. Para cada família, para cada casal, Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Pastor, eu não sei qual que é o meu plano, não sei qual que é o propósito de Deus para mim, eu não sei o que Deus quer para mim. Vocês vão casar? Já são casados? Há um propósito de Deus para os dois. Do mesmo jeito que foi dado para Adão. Olha só, isso nós estamos falando da mulher e do homem original. Como Deus queria que fosse. Como Deus fez que fosse. E ele disse, encham a terra e sujeitem-na. Né? E é para sujeitar a terra. É para dominar, né, sobre a terra. Não era para o homem dominar a mulher, muito menos a mulher empoderar e tentar dominar o homem. É para dominar sobre os peixes, sobre os animais, é para sujeitar a terra. Não era para o homem botar a mulher debaixo do seu chinelo e nem a mulher tentar hoje dominar o homem e botar debaixo do seu chinelo. Não é para ter uma competição com homem e com mulher. Há um projeto original que Deus fez, o homem e a mulher, é para os dois trabalharem juntos dentro do propósito dele. Juntos, no mesmo propósito. Poucos dias atrás, fui visitar um casal que estava em pé de guerra. Aí, falaram. Eu disse assim, vocês não estão casados. Claro que estão. Não estão casados. Biblicamente, vocês não estão casados. Porque a Bíblia diz, o homem deixará pai e mãe, e se unirá a mulher, e os dois serão o quê? Uma só carne, uma só pessoa. Um quer subir, o outro quer descer. Um quer não sei o quê, o outro quer não sei o quê. Então, não é uma só pessoa. Eles estão sendo duas. Cada um quer fazer e andar conforme os seus planos. Ah, nós vamos casar, então eu vou ser médica e ele vai ser advogado e cada um segue seu rumo. Não. Pode ser médica e advogado, não tem problema. Mas existe um plano, um propósito para este casal, de Deus, vindo de Deus. Agora, se cada um se preocupa só com a sua carreira, o outro só com a sua carreira, vocês não casaram, irmão. Vocês não casaram, vocês não são um só. Um novo casamento. Então, aqui a mulher deveria, juntamente com o homem, dominar, né? Ela foi criada, a princípio, imagem e semelhança de Deus, igual o homem, né? E qual que seria a diferença? A diferença está no corpo, por exemplo. Nós somos, o ser humano é corpo, a alma fala do intelecto, né? A alma fala do sentimento, e a alma fala, nós somos corpo, a alma, que é o nosso intelecto, nosso sentimento, e o espírito, né? O espírito vem de Deus, né? No espírito nós somos iguais, Deus soprou e nós somos iguais. Deveríamos ser imagem e semelhança de Deus, até cair. Depois que o homem caiu, vem perdendo a imagem e semelhança, mas em Cristo nós recuperamos essa imagem e semelhança. E nós somos diferentes em quê? No corpo. O homem e a mulher são diferentes no corpo, não precisa nem explicar para os irmãos. E também são diferentes, né? Muitas vezes no sentimento, né? No intelecto, porque a mulher é mais chorona, por exemplo, né? Então, existem diferenças. E nesse versículo, que diz aqui que olha só, Gênesis 2, versículo 18. O Senhor, versão NAA.
O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Ou seja, né, eles são semelhantes. Olha só que legal, que eles são semelhantes. Mas eles também são complementares. Ou seja, quando o homem, Deus olhou e viu que o homem estava só. E ele disse: não é bom que o homem viva só. Então, meus queridos, não é bom ficar solteirão, não. Viu? Não é bom. É bom casar. Paulo já disse lá na frente o contrário, né? Mas Deus disse que não é bom que o homem viva só. Mas o homem precisa buscar alguém, uma companheira que venha estar dentro do projeto dele, do plano, da agenda de Deus para os dois. E que eles sejam complementares. Aquilo que falta no homem, Deus colocou na mulher. Aquilo que falta na mulher, Deus colocou no homem. E como que foi formada essa mulher original? Né? O Senhor foi lá em Adão, viu que Adão estava tristão demais da conta, né? Caidaço. Adão adormeceu, Deus foi lá e retirou dele, né? Da costela dele, enquanto ele dormia, e formou a mulher. Agora já não é criou, é formar. Qual que é a importância disso? Né? A importância, queridos, a primeira é que Deus criou, na criação do homem e da mulher, vamos chamar assim, do macho e da fêmea, Deus criou esse semelhante. Mas formar a esposa e o marido não foram criados, precisam ser formados. Aqui que eles estavam contando aqui o casamento deles, porque Deus, os dois eram na igreja, os dois eram bênção de Deus, são bênção de Deus, mas ainda não era um marido e não era a esposa, era um homem e uma mulher de Deus. Mas agora eles estão sendo formados, marido e esposa. Então, a esposa e o marido é formado com o tempo. E como é que Deus formou a mulher? Enquanto o homem dormia. O homem tirou um sono, dormia, e quando ele estava dormindo, Deus formou a mulher. Qual que é a importância disso, pastor? Muitas vezes a mulher fica reclamando do marido, ou não. Parece que o marido está dormindo, parece que não entende. Nessas áreas, queridos, que parece que o marido está dormindo, não entende, é porque Deus está te formando como esposa, não como mulher. A mulher descansa em Deus, mas a esposa vai descansar no marido. Muitas vezes você está acusando o seu marido, mulher, dele estar dormindo em algumas áreas. Você viu ali? Ele não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. É porque Deus está te formando como esposa, mulher. Cuidado para você não acordar o seu marido no momento errado. Cuidado. Cantares fala que não acorde o meu noivo até que ele venha, até que ele se desperte. Você às vezes está reclamando do seu marido, mulher. Mas é porque nessa área que você está reclamando, Deus está te formando, te preparando. Por isso que o casamento é um desafio muito grande, porque são duas pessoas, um homem e uma mulher. Agora Deus quer formar um marido e uma esposa. Então é um desafio. Porque o casamento é um desafio nós andarmos dentro da palavra de Deus. Nós somos desafiados todos os dias no casamento. Nós estamos com quanto tempo de casado, Cláudio? 32? 32 anos de casado. É um desafio, queridos. É um desafio. Do mesmo jeito deles, nós juntamos duas famílias completamente diferentes. Sabe, irmãs, eu sei que muitas vezes vocês gostariam, né, as irmãs, queria que a líder desta igreja, a pastora Cláudia, a irmã Cláudia, fosse uma mulher moderna. Mas me perdoe, Deus enviou para vocês uma mulher eterna, para lhes dar exemplo. Exemplo.
Ah, você está falando que sua esposa é perfeita? Claro que não, queridos. O senhor é perfeito? Claro que não. Seus filhos são perfeitos? Muito menos, né? Eles estão lá atrás ainda na formação, né? Mas, para que você... Aqui tem umas mulheres muito abençoadas, muito atiradas, muito dinâmicas. Isso não está errado. Olha como Deus criou o homem. Era para os dois juntos trabalharem no projeto de Deus. Os dois juntos. Por isso que Deus deu tanta sabedoria para as esposas, para as mulheres, não é? Mas, tome cuidado. Tome cuidado, porque Deus quer te instruir que você, mulher, seja uma mulher dentro da palavra de Deus, para que você seja eterna. Seja exemplo. Exemplo. E não é fácil, queridos. Olha só, o que nós estamos falando, o que a Bíblia nos ensina, que vai, né, nós estamos começando a falar, é mostrar para você tudo diferente do que a humanidade está ensinando. Nós estamos falando aqui o contrário. Não, a mulher é poderosa, precisa empoderar. Você sabe o que aconteceu quando a mulher empoderou aqui Eva? Deus colocou Adão e Eva, vocês viram aqui, deu o mesmo projeto para eles, ó, domine sobre a terra, os dois, exerça o projeto. Aí eles estavam lá, aí Eva, a Bíblia não diz, mas é por minha conta, deu uma escapadinha, foi passear, ela deixou de estar no mesmo projeto com o homem. Deus deu um poder para a mulher muito grande, deu poder. A Bíblia diz que Deus deu um poder para a mulher sábia, ela edifica a casa, constrói a casa, restaura a casa, e a mulher tola destrói. Ou seja, a mulher, ela tem um poder de construir, de edificar, ou ela tem um poder de destruir a família, destruir o ambiente que ela está. Então, a mulher tem esse poder. E Eva, olha, Deus deu todo esse poder para Eva e para Adão, construiu essa mulher, né, formou essa mulher, formou a esposa, entregou a Adão, e essa mulher, ela caiu no pecado, e não só caiu no pecado, que ela comeu do fruto que não podia, era proibido, ela ainda levou o marido a cair, ela destruiu a família dela, ela destruiu o marido, porque ela caiu, levou o marido, que nesta hora deixou de ser um varão e foi uma varinha, né, porque ele tinha que ter botado ela no lugar dela, não é isso? E com isso toda a humanidade caiu, porque a mulher quis ter um poder igual a Deus, ou seja, ela ficou empoderada. Desde a criação, o empoderamento da mulher tem levado a humanidade à queda, à destruição. E ela tem levado o marido junto, porque o marido não se impõe. Mas do marido nós vamos falar depois. Então, queridos, outro dia. Então a mulher tem esse poder, queridos. O que Deus quer de você, mulher? Olha só como Deus te criou, como Deus te formou, esposa. Deus te deu talento. Olha só, a mulher, ela é receptora. E o homem é doador. O homem doa para a mulher, né, uma semente, um esperma, e a mulher recebe uma semente, um esperma, e 9 meses depois ela entrega uma criança. Olha o poder que está sobre a mulher. Ela pega uma semente e ela devolve uma criança. Mas tem um problema aí, viu, meus queridos? Ela incuba essa... Se você entregar uma ideia para a mulher, ela tem a capacidade de, daí um tempo, te entregar um projeto. Deus deu para ela esse talento. Mas se você entregar para a sua esposa, para a mulher, uma semente estragada, daí 9 meses ela pode te entregar, em vez de uma criança linda como essa aí, te entregar um monstrinho. Porque você entregou algo estragado, marido, para ela. E ela vai germinando aqui. Você já viu quando o casal se separa? O homem, quando ele sai de casa, muitas vezes ele volta, sai e volta, e fica nesse chove no mole. Mas a mulher, muitas vezes, quando ela decide sair de casa, ela costuma nunca mais voltar. Porque ela foi recebendo sementes estragadas do marido, e agora, vamos dizer assim, ela vomitou o monstrinho. Então é preciso tomar muito cuidado. Muitas vezes nós estamos desvalorizando as mulheres, mas a Bíblia fala de 2 mulheres
muito poderosa. Quem são essas duas mulheres de forma profética? A Bíblia chama, Isaías 54, 5, chama Jerusalém, né, de esposa de Deus. Faz uma comparação de forma profética. Jerusalém, esposa, né, de forma profética. Então, Jerusalém era uma mulher poderosa. E a segunda mulher poderosa da Bíblia, de forma profética também. 2 Coríntios 11, 2, fala que Jesus é o esposo, né, o noivo da igreja. Então, a outra mulher poderosa é a igreja. E a Bíblia ainda faz uma comparação da mulher, do casamento com a igreja. Então, desmerecer a mulher é forçar uma barra. A mulher, porque as duas mulheres mais poderosas, que é Jerusalém e a igreja, né, são comparados com mulheres. Deus deu muita autoridade, muito poder para elas. Mas desde que ela esteja ligada ao seu marido. A mulher precisa tomar cuidado, querido, não se envolver com o que a sociedade está tentando ensinar. Provérbio 14, 1, né, que diz: toda mulher sábia edifica sua casa, mas mas a tola derruba com as próprias mãos. Olha, queridos, e o que é ser uma mulher sábia? A sábia não é sabedoria humana, não é que estudou, intelectual, não. A sábia é aquela que busca a sabedoria de Deus. Você pode estar vivendo, mulher, problemas na tua casa, problemas na tua família. E como você vai resolver isso? Busque a sabedoria que vem do alto. Busque a agenda de Deus. A agenda que vem do alto. Porque senão você vai olhar para o seu casamento e fala assim: morreu. Como Jesus, os discípulos de Emaús tinham achado que ele tinha morrido. E na verdade ele já tinha ressuscitado. Então, a sabedoria do alto, a mulher deve buscar a sabedoria do alto para resolver os principais conflitos dentro da sua casa. Não é sabedoria humana, não é bate e volta, não, é buscar do alto, do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, mulher, vai te instruir, vai te ajudar. Por isso tem que ter intimidade com Deus. Por isso que precisa se aproximar de Deus, porque o Espírito Santo vai te dar sabedoria, mulher e homem, para criar os seus filhos, para o seu relacionamento. Efésios 5, 23 diz: porque o marido é o cabeça, ou seja, a autoridade da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. É como nós dissemos, isso é um grande mistério. Deus colocou o homem como autoridade. E a mulher precisa, com sabedoria, trabalhar essa autoridade. Pastor, e se meu marido é meio devagar, quase parando, e eu sou mais dinâmica? Então, busque sabedoria do alto, para você saber lidar com essa situação. Não é você tomar o lugar do marido, porque você sai da sua agenda, você sai da sua jurisdição, não tem como você ser abençoado, queridos. Se você sair da agenda de Deus e querer ainda ser abençoado, no final você vai encontrar derrota, tristeza. Irmãos, nós lidamos há muitos anos, né? Eu já estou com 61 anos. Nós lidamos há muitos anos com muitas pessoas, com muitas mulheres, muitos casais, mulheres de dentro da igreja, mulheres fora da igreja. E as mulheres que são muito dinâmicas e o marido é mais devagar, o que é que acontece? Elas cansam. Elas estressam e não suportam mais. É por isso que a grande maioria das mulheres estão sós, porque estão fora da agenda de Deus. Mesmo essa mulher sendo dinâmica, o que está acontecendo? Como o marido está meio devagar e tudo está trabalhando, que o marido fica parado e a mulher quer ir para frente, para correr, esse deveria ser o papel do homem. Ela está substituindo, não foi como foi criada. Ela está tentando substituir a falha do marido, o resultado ela cansa. Ela frustra. Aí ela traz uma frustração para o seu casamento, para a sua família, para os seus filhos. Porque ela está assumindo um papel que não era dela. Pastor, mas o que eu faço se meu marido não resolve a situação? Então,
vai buscar sabedoria do alto. Não é para você tomar o lugar do seu marido, é para você junto, olha a mulher original, você e seu marido, juntos, construírem o projeto de Deus. Naquilo que seu marido é falho, talvez Deus esteja trabalhando na sua vida. Deus, por que Deus não muda o meu marido? É porque Deus ainda está trabalhando no seu caráter, na sua personalidade, na sua intimidade com Ele, para depois Deus alcançar seu marido. Quanto mais resistente você for ao trabalhar de Deus, mais longe o seu marido vai estar de Cristo, muitas vezes. Quando você chegar na agenda de Deus, alcançar o tempo e o modo de Deus, Deus vai transformar o seu marido, a sua esposa, e vai salvá-los. A mulher, tem uma mulher na Bíblia que eu quero falar com os irmãos. Apocalipse capítulo 2, versículo 20, versão KJA. Apocalipse capítulo 2, o que aconteceu com a mulher ao longo dessa sociedade? Deus criou uma mulher original, ela é igual ao homem, ela é diferente do homem e ela complementa o homem. Ela deveria estar num projeto junto com o homem. Ela era a esposa. A palavra ajudadora na Bíblia quer dizer socorro. Deus fez a mulher para socorrer o homem naquelas necessidades dele. Mas o que aconteceu? A agenda de Satanás vem mudando isso completamente o contrário. E hoje a mulher está assumindo um papel que não é que Deus criou para ela. Aí olha o que acontece com essa mulher aqui. No entanto, olha só, Apocalipse. Tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel. Olha só, essa mulher aí, Jezabel. Repete, por favor, Jezabel. Ok. Aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus ensinos, ou seja, outra tradução fala sua doutrina, ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. 21. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. 22. Portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações, ou más obras, outra tradução diz. Versículo 26 diz assim, o versículo 23, põe no 23. Matareis os seguidores dessa mulher e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações e, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. 26. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O que está falando aqui dessa mulher? Essa mulher é Jezabel, era uma mulher lá do tempo, né, do rei Acabe. Essa mulher, ela era uma mulher dominadora, empoderada. Ela dominava o rei, ela era casada com o rei, e ela dominava o rei. Ela, além de dominar o rei, fazia o rei, vamos dizer assim, comer na mão dela. Ela influenciava a religião, vamos dizer assim, naquela época. Ela levava as pessoas à prostituição espiritual, levava as pessoas a adorarem a outros deuses, ela levava as pessoas à idolatria. Ela era uma mulher manipuladora, ou seja, quem mandava na casa era ela mandava no rei Acabe. Então, essa mulher é o retrato da mulher de hoje. Essa mulher empoderada e o marido banana, que o rei Acabe era um marido banana. Então, ela que mandava, ela que fazia, ela que influenciava, ela que manipulava, até os sacerdotes da época, ela manipulava os sacerdotes. E essa mulher,
ela está no mundo, aprendeu no mundo assim, ser a empoderada, e ela vem para dentro da igreja, e dentro da igreja tem permanecido essa mulher desta forma. E essa mulher, Jezabel, essa personalidade, vamos chamar assim, de Jezabel, se ela permanecer na sua vida de manipular as pessoas, de levar as pessoas à prostituição espiritual, a prostituição física, a imoralidade sexual, a ensino fora da palavra de Deus, você vai derrubar a tua família. Porque olha que disse aqui que Deus vai destruir, e aqueles que a seguem também que seguem essa doutrina dessa mulher, também serão destruídos. O que aconteceu com a mulher, que ela se transformou nesses últimos anos em Jezabel. Quando você, mesmo que ela chega na igreja, precisa ser transformada, minha irmã. Você precisa aceitar a palavra de Deus como ela é. A mulher é comparada com uma igreja, e a igreja se submete a seu noivo, que é Cristo. A mulher precisa aprender a ser submissa a seu marido, a respeitar a autoridade do seu marido. Mas o marido precisa respeitar a chamada de Deus para ela, aquilo que Deus, a posição que Deus a colocou, deve colocar numa posição de honra. Ela é receptora, ela deve receber amor do seu marido. Mas enquanto a mulher for Jezabel, agir igual a Jezabel, a sua casa estará caída. Olha o que eu estou dizendo. Enquanto você agir como Jezabel, porque existe uma maldição sobre essa mulher moderna, essa mulher empoderada. Ela se transformou numa prostituta. Você viu uma foto de uma aqui? Ela é uma prostituta, ou não é? Você viu aquela mulher aí? Você viu onde ela fez? Não vou nem falar, né, irmãos? Onde ela fez tatuagem. Se transformou numa prostituta. Essa é a imagem da mulher Jezabel moderna. E não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para a sua família. Se a mulher tomar o lugar do homem, a sua casa estará caída. Em pouco tempo o homem vai te largar, vai te trocar por outra mulher. E a mulher depois, com o tempo, ela se cansa de ser empoderada. E ela mesma vai destruir seu casamento. Então, queridos, precisa voltar atrás. Voltar o quê? Às primeiras obras, ao primeiro amor, aquilo que Deus ensinou, aquilo que Deus nos fez, aquilo que a palavra de Deus nos instrui. A mulher deve ocupar o seu espaço, sim, crescer, sim, ser usada, né? Trabalhar fora, sim, pode ser, não vejo que está errado. Mas tem que saber se isso é um projeto de Deus para a sua vida. Se você está dentro da agenda de Deus. Muitas vezes a mulher quer trabalhar somente, né, para buscar algo fora da agenda de Deus. Não vai funcionar. Porque você viu aquelas fotos? O que a mulher empoderada faz? Ela abandona os filhos, passa os filhos para os avós criar, dá para babá criar, dá para a creche criar, e os seus filhos são abandonados, os seus filhos vão ser iguais ou piores. Os seus filhos, se não forem bem formados, se você não cuidar dos seus filhos, isso é a tarefa do marido também. Se não cuidar dos filhos, não instruir os seus filhos no caminho de Deus, quando eles crescerem, eles vão se desviar, eles vão sair da presença, vão entrar para a prostituição, vão entrar para as drogas, porque a mulher não está cumprindo o seu papel, e o marido também não. A mulher se transformou, empoderou, quis ser igual a Deus, e derruba toda a família. Olha só a responsabilidade, irmão. Ah, mas o marido erra. Sim, nós vamos falar do marido na quarta-feira, viu? Marido, venha. Não vão trocar. No dia que é para falar para as mulheres, os homens vêm. No dia que é para falar para os homens, as mulheres vão vir. Não, eu preciso que os homens venham na quarta-feira. Porque nós vamos puxar a tua orelha também. Né? Mas nós já estamos puxando um pouquinho a orelha. Mas veja bem, queridos. Tome a sua posição que Deus preparou para você. Veja se você está enquadrada na agenda de Deus. Se você se enquadrar na agenda de Deus, a palavra garante que sua família será abençoada. E nós temos que crer, nós falamos de fé, na palavra de Deus, como ela está escrita. Senão você não adianta, está perdendo tempo de vir aqui na igreja, se você não crê na palavra do jeito que ela está escrita. Isso é fé. Senão você só está passeando na igreja. Quando eu estava sentado, ouvindo, como você está me ouvindo aqui hoje, ouvindo numa escola bíblica, aprendendo a palavra de Deus, já contei isso aqui, vou trazer de novo.
Aí tinha um professor ensinando, e esse era um presbítero, e ele tinha filhos fora da igreja, filhos que estavam nas drogas, e aí quando a lição era aquela, aí ele falou assim, não é bem assim não, que a Bíblia diz que se você ensinar o seu filho no caminho que deve andar, quando ele crescer não vai se desviar. E aí esse presbítero tentando dar uma desculpa, porque eu tinha filho nas drogas, fora da palavra de Deus, aí ele tentando desculpar. Aí tinham outras pessoas que foram criadas na igreja, e os filhos estavam fora da igreja, também é isso mesmo, não é bem assim não. Olha, irmão, aí eu comecei a chorar, o Espírito Santo dentro de mim começou a chorar e falou assim, ele está escarnecendo da minha palavra. Se está escrito que se você ensinar, você vai passar por luta, você vai passar por dificuldades. Meus filhos têm luta, meus filhos têm dificuldade, mas eles estão aqui porque eu creio na palavra de Deus e na promessa de Deus. Você precisa crer. Tem dificuldade? Tem, são santinhos? Não são, mas eles estão em formação, mas se você crer, toma posse da palavra que Deus vai cumprir. Eles se afastaram, vamos retornar, porque é a palavra de Deus. E eu comecei a chorar, e o Espírito Santo falou dentro de mim, está escarnecendo da minha palavra. Aí eu comecei a chorar, não aguentava, chorando, e era uma escola bíblica. Aí por fim ele falou assim, por que o irmão Drauzio está chorando? Vamos ouvir o irmão Drauzio falar. Aí eu só aguentei, o Espírito Santo falou na minha boca. Falou assim, se está escrito aqui, que se eu ensinar meus filhos no caminho, e a Cláudia ensinou, que eles permaneceriam, graças a Deus, nunca se afastaram da presença do Senhor. Tem dificuldade? Tem, queridos. Tem lutas? Muitas. Mas se está escrito na palavra, se está escrito, mulher, que você vai ser feliz, se há promessas de Deus para a sua vida, para o seu casamento, tome posse. Se te ensinar errado, agora você vai aprender o certo. Se você não conseguiu aceitar porque estava errado, porque era cabeça dura, porque eu também fui muito cabeça dura, viu, irmão? Cabeça dura igual eu era difícil, é difícil. E Deus me moeu para que eu aceitasse a palavra do jeito que ela é, e a vida nossa vai sendo transformada, a nossa família vai sendo transformada. Não é promessa minha, é promessa de Deus. Não é promessa do pastor, é promessa de Deus. Deus vai transformar a tua família. Deus vai abençoar o teu casamento. Deus vai abençoar os teus filhos. Ah, meu filho está desviado. Deus vai trazer de volta se você crer. Porque quando a gente aceita Cristo e anda segundo a sua palavra, dentro da agenda de Deus, Ele restaura, Ele vem restaurando saúde, Ele vem restaurando família, Ele vem restaurando os filhos, Ele vem restaurando casamento. Como é que você vai subir aqui? O homem, a Bíblia fala que o homem precisa ter autoridade sobre sua casa. Vou deixar para falar isso quarta-feira. A mulher. Está na sua mão, mulher. Está na sua mão, não a autoridade, mas esse poder que você derrubou toda a humanidade. Pastor, não fui eu, foi Eva. Irmão, mas está na sua mão buscar de Deus sabedoria para ajudar nessa reconstrução. A mulher tem esse poder de reconstruir, edificar a sua casa, o seu lar, com sabedoria. Botar o marido na posição, ajudar o marido que foi ficando para trás, né? O marido foi se perdendo, o homem foi se perdendo, essa varinha, né? Voltar a tomar posição junto com ele, com sabedoria, ajudá-lo a voltar ao seu trono, a sua posição que Deus deu para ele, de varão. Ele conta com você. Deus conta com você, queridas. Claro que a responsabilidade não é só sua. Como eu disse, quarta-feira nós complementamos isso. Mas faça a sua parte. Confie nas promessas de Deus. Há promessas para a família. Se você crescer na presença do Senhor, deixar Deus trabalhar na sua vida, a sua esposa, os seus filhos vão estar à roda da mesa, ou seja, vocês vão estar em comunhão, vão estar na sua casa, na sua presença. E Deus vai mudar a história da sua vida, da sua família. Mas se você se preocupar só com a sua profissão e ser poderosa, só com isso, você vai caminhar
no momento até a corda esticar e seu casamento se acabar. Você vai se cansar, mulher, porque é isso que nós temos visto. A mulher se cansa. Ela diz, não aguento mais o meu marido. Eu não aguento mais. E quando a mulher, né, viu a semente, aquilo foi transformando, ela está pronta para vomitar um monstrinho. Aí acabou, ela não aguenta mais não, o marido. Deixa Deus trabalhar, queridos. Creia na palavra como é. Não fica resistindo à palavra, não. Ô pastor, não vim aqui para tomar um sabão, não. Eu vim aqui, né? Eu não vim aqui para tomar um sabão, não. Né? O cafezinho. Depois de muitos anos, né? Depois de 40 anos sem te ver, agora você vem dar um sabão aqui em nós. Não, queridos. Isso aqui é uma palavra para transformar a sua vida, a sua família. É uma palavra de bênção. Você está sendo confrontada e confrontado para que Deus quer abençoar a sua família. Deus quer devolver aquilo que foi perdido, restaurar. É isso que Deus quer fazer e Deus faz. Nosso Deus é o Deus do impossível, meus irmãos. Eu espero que na quinta-feira você esteja aqui, que tem um testemunho tremendo que aconteceu em nosso meio. O inimigo está tentando impedir da pessoa vir aqui na quinta-feira, mas em nome de Jesus ela vai vir, que é aqui da nossa igreja, que Deus fez um grande milagre. O nosso Deus é o Deus do impossível, queridos. Pastor, meu casamento não tem jeito sim. Meu filho não tem jeito sim. A palavra de Deus nos garante. Mas você precisa confiar no que Deus prometeu, vai restaurar o teu casamento, vai restaurar a tua família, vai restaurar os teus filhos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é um Deus que transforma vidas. Para mim e para você, eu não posso dizer nada. Para mim e para você, às vezes é impossível, mas para Deus não é. Deus há de restaurar a sua família. Amém, queridos? Já falamos muito, né? Vamos terminar. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração para você. Quando o marido de Esther rejeitou a Vaste e depois mandou matar todos os judeus, foi Esther, com muita sabedoria dos céus, foi até lá e reverteu todo este quadro. Mulher, está nas tuas mãos, pelo menos hoje, de restaurar teu casamento. Na quarta-feira nós vamos mostrar qual que é a parte do marido, né? Vamos orar? Glória a Deus. Eu gostaria de orar pelos casais. Ô João, tira essas cadeiras aqui, fazendo um favor. Pode botar em cima da outra ali. E vem aqui na frente os casais. Vem aqui para frente os casais. Não precisa ter problema, com problema, sem problema. Vem até aqui, eu quero orar por vocês, os casais. Quero abençoar as suas vidas. Eu quero profetizar vitória sobre as suas vidas. Mesmo que seu marido ou sua esposa não esteja aqui, pode vir. Vem aqui que nós vamos orar por vocês. Vamos abençoar a sua vida, a sua família. A partir de hoje, se você crer, mulher, você será uma nova mulher. Você será uma mulher abençoadora. Glória a Deus. Venham à frente, queridos, todos que já estão casados, vão casar, enfim, venham receber as suas bênçãos. Não resiste o que o Espírito Santo de Deus quer fazer, não, na sua vida, não. Aleluia. Pai querido, Deus Santo, Deus de mistério, aqui estão alguns casais, Senhor. O Senhor sabe que cada um tem passado dentro da sua casa, dentro do seu lar. Quantas maldições, quantos tropeços, Pai, quantos erros. Eu me incluo, meu Pai, também, Senhor, eu e minha esposa. Pai querido, quantos tropeços às vezes nós temos cometido, Senhor, mas o Senhor tem tido misericórdia de nós. Ô Paizinho, eu te peço aqui que essas pessoas que venceram hoje as lutas para estar aqui, venceram a chuva, ultrapassaram esse funeral, ultrapassaram as barreiras de hoje para estar aqui, Pai, que possam sair daqui abençoadas, em nome do Senhor Jesus, que a família delas seja abençoada, que esse casamento, ó Pai, que está praticamente desfeito aqui,
eu profetizo em nome de Jesus a restauração deste casamento, em nome de Jesus. Que esse marido que diz que está saindo de casa, o céu está dando uma ordem agora, volta para casa agora. É uma ordem do céu, é uma ordem do céu. Volta para casa, porque a agenda do céu é outra. Volta para casa agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. A esposa que está cansada, Pai, cansada do marido, cansada das lutas, que neste momento, Pai, só venha restaurar as suas forças. Que neste momento, Paizinho, só venha dar sabedoria para ela resolver os principais problemas, naquilo que depende dela. Muitas vezes ela tem pensado, Pai, que o problema é o marido, e ele tem problema mesmo, mas Deus está contando com ela para restaurar, reestruturar, reconstruir essa união, a casa, os filhos, o casamento, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo os futuros casais que vão construir famílias, Pai, que eles construam famílias sólidas dentro da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Toda seta do inimigo, toda autoridade, toda brecha que eles deram de Satanás entrar dentro da casa deles, eu o repreendo agora, em nome de Jesus. Eu desfaço. Satanás, saia deste lar, saia desta casa agora. Esta brecha está sendo fechada aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Você não tem mais autoridade sobre esse casamento, sobre essa família, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Paizinho, cada um que aqui está. E aqueles também, Pai, que não conseguiram estar aqui, que eles venham buscar a bênção nos próximos dias, em nome de Jesus. A igreja diga. Podem se assentar, queridos. Vou só dar o aviso final, nós vamos terminar, passamos do horário hoje, né? Falei que ia ser rápido e não foi. Me perdoe, em nome de Jesus. Mas isso vai salvar a sua família.